Bem-vindo novamente. Vamos começar essa última parte do capítulo 3, que trata do balanceamento de massa nas reações químicas. É um assunto extremamente importante que envolve tudo que se tem a ver com cálculo de massa, né, previsão de rendimento e proporções, né, as proporções em que os reagentes se reagem. Aqui está um esquema geral que mostra como que o processo pode ser feito. Se você tem a massa de um componente A, o componente A de uma reação química do tipo hidrogênio reage com oxigênio para dar água, né? Então o componente A seria o hidrogênio ou o oxigênio, né? Então o componente A, se tem a massa de um componente, ou de um átomo, ou de uma molécula, você, pelo coeficiente, né, por aquele fator de conversão, que é para cada elemento químico, para cada molécula, ou até mesmo para qualquer íon, fórmula, sal, óxido, o que seja, você tem gramas por mol do componente A. Esse componente A, como eu falei, pode ser um elemento químico, um composto iônico, molecular, um metal, o que seja. Você obtém isso aqui pela massa molecular, né, ou massa molar, ou massas atômicas. Você consegue isso na tabela periódica. Já fizemos os cálculos, né, em exercícios anteriores. E é um fator que pode ser usado nos dois sentidos. Se você tem a massa do composto A, por exemplo, água, você multiplica por esse fator de conversão, que no caso para água seria 18 gramas por mol. Então, para cada 18 gramas de água, você tem 1 mol. E daí você faz a proporção. Se tiver 10 gramas, você vai saber quantos mol. Por outro lado, se tiver uma certa quantidade de mols, você também pode obter a quantidade em gramas, no sentido inverso, usando o fator de conversão, né, invertido, gramas sobre mol ou mol sobre gramas. Isso serve para o componente A e serve para os componentes B, como produtos, né, que se formam na reação. Essa seta pode ir nos dois sentidos, certo? Então, se você conhece a massa de produto ou a quantidade de mol que você está usando num reagente, você obtém a massa do produto ou do reagente que está se formando, e vice-versa. E como que eu sei quantos mol de A precisa para reagir com tantos mol de B, ou vice-versa? Isso aí quem dá é os coeficientes da equação química balanceada. A gente sabe que 2 mol de hidrogênio para 1 mol de oxigênio para formar 1 mol de água. Esses coeficientes é que dão as proporções dos reagentes em relação aos produtos e vice-versa, né? Então, o que você tem que fazer para resolver esse tipo de problema? Escreve a equação química balanceada, converte as quantidades conhecidas de substâncias em mols, caso tenha sido dado gramas, você pode converter essas gramas em mol. Caso tenha sido dado mols e se pede quantas gramas vai se formar de um produto, você pode fazer a conversão usando os fatores, né? Os fatores de conversão, grama por mol. Use os coeficientes da equação, né, para fazer esse cálculo de quantidade de mol, quantidade de gramas que são necessárias. Converte o número de mols da quantidade procurada em unidades desejadas. Então, se for, né, pedido gramas, você pode usar a proporção mol-grama para isso, fator de conversão. Nada como ter um exercício para praticar essas questões. O alimento, né, que comemos é degradado ou metabolizado, fornecendo energia para o funcionamento e crescimento do nosso corpo. Uma equação global para esse processo muito complexo é representado pela queima, né? Também chama-se oxidação da glicose. Então a glicose está aí a fórmula dela, C6H12O6, certo? Também é chamado de carboidratos, né? Porque tem o carbono e moléculas de água, como se tivesse moléculas de águas junto com o carbono. E o produto dessa reação é gás carbônico e água. Está aqui, ó, glicose mais, já está balanceada a equação, mais 6 moléculas de oxigênio para fornece 6 moléculas de gás carbônico e 6 moléculas de água. A gente até podia perguntar, se você está
numa cápsula espacial e está respirando oxigênio e produzindo CO2, vai aumentar a pressão no sistema ou vai diminuir? Não vai acontecer variação de pressão, porque as mesmas quantidades de gás CO2 consumida, retirada do ar da cápsula, da atmosfera da cápsula, é convertida nas mesmas 6 moléculas de CO2. E como os gases ocupam quantidades iguais de mols de gases, ocupam o mesmo volume, vão exercer a mesma pressão, certo? Agora, se estivesse formando menos moléculas de CO2 do que moléculas de O2 consumidas, a pressão ia diminuir. Ou se estivesse formando mais moléculas de CO2 do que moléculas de O2 consumidas, a pressão ia aumentar. Então não tem problema de respirar no ambiente e fazer com que a pressão atmosférica aumente, ela se mantém. Então a questão está aqui, até aqui foi apenas um enunciado para contextualizar o problema, para nos colocar dentro de uma situação real, prática, do que está acontecendo, para que a gente possa fazer previsões, cálculos e todo tipo de informação que a gente queira tirar disso. Essa equação nos pode fornecer muita informação, essa equação. Então, se 856 gramas de glicose é consumida por uma pessoa ao longo de um determinado período, qual a massa de gás carbônico produzida? Então, veja bem, o típico problema que já vimos que pode ser resolvido pelo sistema de uma equação química. Você tem aqui, o que está dizendo isso aqui? Um mol, Um mol, você sabe que é ou uma molécula. Um mol, quando você está falando em termos molares. Uma molécula, quando estamos falando em termos de unidade de massa atômica, ou unidades elementares aqui, os componentes, componente A, B e tal. Então, se nós temos aqui uma molécula de glicose, reage com 6 moléculas de oxigênio para produzir 6 moléculas de CO2 mais ou mais 6 moléculas de água. Isso aqui é a equação que diz. É um valor, é uma lei, É essa proporção aí. Então, se você tem um mol disso aqui, um mol de glicose, daí você calcula a massa molar da glicose, você vai descobrir que é 180 gramas. Então 180 gramas é a mesma coisa que C6H12O6, 180 gramas ou 1 mol de glicose. Reage com 6 mol de oxigênio. Quantas gramas vai dar isso? Cada molécula de oxigênio são 32, 32 vezes 6, 12, 16, 18, 19, 192 gramas de oxigênio para 180 gramas de glicose para fornecer 6 CO2. Quanto que pesa o CO2? O CO2 é 44 gramas por mol. 6 vezes, vê quanto que dá. E 6 moléculas de água. Cada molécula de água pesa 18 gramas por mol. Então 6 vai dar 6 vezes 18. Não esqueça que a massa que se forma no produto tem que ser igual à massa dos reagentes. Não pode formar massa adicional aqui. Os mesmos átomos que estão nos reagentes estão nos produtos e vice-versa. Então, as massas dos dois lados da equação química tem que ser igual. Ele está perguntando o quê? Ele não está perguntando para um mol tal como está aqui, Ele está perguntando de glicose para 6. Ele está perguntando se 856 gramas de glicose é consumida por uma pessoa ao longo do dia, determinado período. Qual a massa de CO2 produzida? Que nós temos aqui uma proporção, Uma glicose produz 6 CO2. Uma glicose é 180 gramas, 6 CO2 é só ver quanto que dá. E daí você faz uma proporção e descobre. Vamos fazer a resposta aqui. Então, olhando para a equação equilibrada, como podemos comparar as quantidades de glicose com CO2? É só ver os coeficientes, 1 desse para 6 desse, é isso que podemos comparar, as quantidades. 6 moléculas de CO2 são formadas para cada molécula de glicose consumida. Podemos compará-los em base na relação molar, isso, da equação equilibrada. Partindo das gramas de C6, como fazemos para converter moles em C6H12? Mas ele não deu. Aquelas proporções que estão lá na equação, aqueles coeficientes, 1 para 6, são coeficientes que se referem a proporções molares, relação molar.
Mas a relação molar pode ser convertida numa relação de massa, né? Porque um mol de glicose são 180 gramas de glicose, e um mol de CO2 é 44 gramas de CO2. Então você pode usar essas proporções em massa também. Uma vez que tenhamos determinado número de mols de CO2 usando a relação molar, o que é a relação molar? A relação molar é quantas gramas por mol. A gente sabe que para o CO2 é 44 gramas para cada mol, né? Ou 44 unidades de massa atômica para cada molécula de CO2. Para a glicose também, relação molar, gramas massas, né? Ou também outra relação molar que existe é a relação quantos mol de CO2 reage com quantos mol de glicose. Tá lá, é 1 para 6. Cada uma dessas moléculas de glicose forma 6 de CO2. Então a relação molar da equação balanceada é essa. Como fazemos para converter gramas de CO2, né? Você usa a proporção molar. Cada molécula de CO2 é 44 gramas. Então você tem toda a informação, basta fazer reações de proporção, né? Proporcionalidade. Então, a solução. Seguiremos os passos mostrados na figura 3.8. Primeiro passo, a equação balanceada é dada no problema, não precisa balancear mais. Se não tiver, você tem que verificar se está, né? Se não estiver, tem que balancear. Passo 2. Para converter gramas de CO2 em mol de CO2, nós escrevemos. Nós usamos esse coeficiente, né? Esse fator de conversão, que diz que 1 mol de C6H12 pesa ou tem a massa de 180,2 gramas, certo? É 182 gramas por mol. Cada mol, 180,2 gramas. Você pode colocar 1 mol equivale a 180,2 gramas, do jeito que está aqui, ou colocar a fração invertida, 180 gramas vale 1 mol. Depende do que você quer. Se quer saber quantos mol tem 856 gramas, você coloca a grama embaixo aqui, ó, que daí você simplifica gramas com gramas e descobre quantos mol você tem. Você tem 4,750 mols de glicose nas 856 gramas de glicose. Como já foi falado, cada 180 gramas de glicose é 1 mol. Então 856 é aproximadamente 4, quase 5 vezes mais, né? Então por isso mesmo 4,750. A relação molar que aparece lá o passo 3, na relação molar que vemos lá na equação, sabemos que cada 1 mol de C6 produz 6 mol de CO2. Está lá, né? São os coeficientes. Então, se 1 dá origem a 6, significa que são 6 vezes mais CO2 em relação à glicose. Cada glicose dá origem a 6 vezes mais moléculas de CO2. Então, 4,750 mol de C6 vai dar 6 vezes esse valor, né? Mol de CO2. Então, portanto, o número de mols simplesmente você pode dizer que é 6 mol para cada um, né? 6 mol para cada um, 6 mol de CO2 para cada 1 mol de glicose. Você faz esse fator de conversão aqui. Você pode inverter ele dependendo da necessidade. Mas como você encontrou aqui que você tem 4,750 mol de glicose, você coloca, e ele quer saber o resultado em quantos mol de CO2 nós temos, então colocamos ele no numerador, no denominador 1 mol de glicose. Daí multiplica, simplifica, você tem 28,5 mol de CO2 que vão ser formados. É essa a resposta. Agora, se ele quiser a resposta em gramas, se você quiser saber a resposta em gramas, quantas gramas de CO2 é formado, aí você sabe que pelo fator de conversão, que cada 40, é o passo 4, né? Cada 44 gramas de CO2 vale 1 mol. Ou se quiser, cada mol vale 44,01 gramas, né, de CO2. Como você tem a quantidade de mol de CO2, você multiplica e coloca o mol de baixo aqui para poder simplificar com o mol do numerador, né, no denominador. E você obtém a quantidade em gramas de CO2, caso a resposta seja pedida em gramas de CO2. Seguimos todos aqueles passos do organograma, certo? Tal como está lá. Depois de alguma prática, podemos combinar os passos de conversão. Então, se quiser, pode colocar todos os passos na sequência, né?
É o primeiro fator de conversão, o segundo fator de conversão, o terceiro fator de conversão. Você tem aqui 856 gramas. É o primeiro fator de conversão para transformar em mols, né? Que isso aqui corta com esse, fica mols. Depois esse segundo fator de conversão, que é 6 mol de CO2 para cada mol de glicose, você corta esse. Com esse você já obtém mol de CO2. E depois você multiplica por esse fator de conversão para saber quantas gramas de CO2 equivale a 6 mol de CO2. Você corta esse com esse. Essa última conversão aqui. Você pode colocar em concaternado, né? E obteve aí 1,25 vezes 10 a terceira gramas. 10 a terceira gramas é 1000 gramas, ou seja, 1 quilo. Se disser de outra maneira, significa que quando você consome 856 gramas de glicose, você produz 1,25 quilos de CO2. Mas por que aumentou? Porque juntou com o oxigênio atmosférico, né, que você respira, e a massa aumenta porque o oxigênio pesa mais do que o carbono ou o hidrogênio. Checagem, a resposta parece razoável? Sim, né? A resposta parece razoável. Vamos ver. Fazer assim uma avaliação mental, né, para conferir. Essas avaliações mentais são muito úteis porque em muitas situações você tem muito pouco tempo para resolver um questionário e muitas vezes é de múltiplas escolhas. Então tem valores muito diferentes um do outro. Então você faz simplesmente uma avaliação superficial e já obtém a resposta porque elas são muito diferentes umas das outras. Quando elas são muito próximas, você vai ter que fazer o cálculo manual mesmo para obter o valor exato. Mas uma checagem, às vezes, já é suficiente para você saber qual das alternativas está correta. Deveria a massa CO2 produzida ser maior que a massa de glicose que reagiu? É uma pergunta que se faz, né? Embora a massa molar do CO2 seja consideravelmente menor, enquanto o CO2 é 44 gramas, a glicose é 180 gramas. Mas se produziu 6 vezes mais CO2, né, em relação à glicose. E 6 CO2, quanto que dá 6 CO2? 6 vezes 44. Né? Cada uma CO2 é 44. 6 vezes 44 é 284. Né? 284 gramas, 6 moléculas de CO2 que são produzidas. Enquanto uma molécula de CO2 é só 180. Então tem que, né, a partir dos 700 e poucas gramas de glicose, sim, tem que se formar um pouco mais que 780 de CO2, porque a quantidade de CO2 total produzida em massa é maior do que a quantidade em massa de glicose utilizada. Todo metal alcalino, vamos mais um exercício aqui. Note que esses exercícios são do tipo situações reais, existe um universo de situações práticas que se envolvem reações químicas, né, que você pode fazer as mais diversas perguntas e terá condições de respondê-las, utilizando esse conhecimento do balanceamento de massas. Então, existe um universo de situações, um universo de reações, e você terá condições de responder muitas perguntas sobre essas reações químicas. Em termos de balanço de massa, você vai poder responder todas as perguntas que podem surgir desse universo imenso de situações químicas e reações químicas que ocorrem na natureza. Você tem o domínio disso, né? Aqui apenas uns enunciados mostrando alguns exemplos. Todo metal alcalino reage com água para produzir gás hidrogênio e o correspondente hidróxido alcalino. Está aqui. Você coloca um sódio metálico na água. Isso aqui é uma prática comum no laboratório. Os professores costumam utilizar esse exemplo, né, para mostrar a reação química. Pega um pedacinho de sódio, joga na água, ele começa a ferver, aí, dá uma efervescência, que é hidrogênio que está sendo, né, produzido aí. É o que ele diz aqui, ó, produz hidrogênio. Está produzindo hidrogênio. Se quer se garantir que é hidrogênio, é só colocar, né, uma chama aí perto que ele dá um estapido, né, incendeia, né, explode. O hidrogênio é um gás explosivo, né, é como se fosse o gás de cozinha. Então, é hidrogênio realmente que se forma, né? E ele vai
reagindo com o sódio até o sódio ser todo consumido por essa quantidade enorme de água que está aí. Então isso acontece com todos os metais alcalinos, tá? Alcalinos vão reagindo com água. O que a gente vê para o ferro também reage com água. Praticamente todos os metais, com exceção dos nobres, né, ouro, prata, né, níquel, os metais mais estáveis, quase todos os metais reagem com água lentamente, alguns mais rapidamente outros. O cobre dificilmente reage, né? O alumínio também não tem muita reatividade, mas lentamente existe aí possibilidade de reagir, muitos metais reagirem com água. E os que reagem mais rapidamente, de forma assim mais espetacular, são os metais alcalinos e inclusive alguns alcalinos terrosos também têm uma certa facilidade de reagir. E daí se forma esse gás, que é o hidrogênio. Aqui está a equação balanceada, com lítio, né? Se colocou, aqui está balanceada, portanto, já necessita de 2 átomos de lítio para 2 moléculas de água, para produzir 2, né, íon fórmula. Isso aqui não é composto molecular, lembre-se. Não pode se dizer que se formou 2 moléculas de hidróxido de lítio, isso é um sal, né? Então sal é o íon fórmula. Íon fórmula tem um íon positivo, que é o lítio, que perdeu o elétron, e tem o oxigênio daí, do grupo hidróxido aqui, que ganhou um elétron. Então formou hidróxido de lítio. E forma uma molécula, agora sim, uma molécula de hidrogênio, que sai na forma de gás. Aqui estão os estados físicos, né? S de sólido, lítio sólido, L de líquido, água líquida, para produzir hidróxido de lítio. O hidróxido de lítio é um sólido, mas quando ele está dissolvido em água, a gente diz que ele se formou num estado aquoso, né? Ele está dissolvido na água. Então, aquoso quer dizer dissolvido em água. E hidrogênio no estado gasoso, como estamos vendo aqui. Então, é uma maneira mais detalhada, né, de representar uma equação química. Tudo isso aqui é enunciado, tudo isso aqui é informação. O que ele pergunta é quantas gramas de lítio, né, lítio aqui, Li, são necessários para produzir 9,89 gramas de hidrogênio. Então isso daí é uma pergunta que você sabe responder. Poderia se fazer diversas perguntas para essa reação. Poderia perguntar quantos litros de hidrogênio se formam, né? Você teria condições de saber usando o fator de conversão. Qual o fator de conversão? Sabemos que 22,4 litros de qualquer gás ocupa 1 mol, né? 1 mol ocupa 22,4 litros. Então você saberia também dizer quantos litros se formariam. Você pode perguntar quantos gramas de hidróxido de lítio vai se formar. Você pode perguntar quanta água foi consumida. Ou seja, se pode fazer diversas perguntas aí e você saberia responder, certo? Inclusive, se for colocado um excesso de água, quanto de água vai sobrar? Ou se for colocado um excesso de lítio, quanta água vai faltar? E assim por diante. Então aqui está o lítio, mas não só o lítio reage desse jeito, como também o sódio, o potássio, inclusive quanto mais próximo da base da tabela periódica, mais reativos são os metais, certo? Então existem metais menos reativos e mais reativos. A reatividade dos metais aumenta para a esquerda e para baixo na tabela periódica, certo? Então estariam os mais reativos no canto inferior esquerdo da tabela periódica, estariam os metais mais reativos. Então ele está perguntando, né? Se você quiser produzir essa quantidade aqui de hidrogênio, quanto de lítio você vai precisar colocar nessa água, tá certo? Então vamos lá. Seguimos aquele organograma que já vimos anteriormente. Então a estratégia. A questão pergunta sobre o número de gramas do reagente lítio necessário para formar uma quantidade específica de produto hidrogênio. Portanto, necessitamos inverter a ordem, né, mostrada naquela figura anterior. Ou seja, você vai de uma quantidade de produto dada para a quantidade necessária de reagente para formar aquele produto. Qualquer equação química, você pode inverter ela, né?
certo? Você pode colocar ela no sentido inverso, os produtos dando origem aos reagentes. É claro que a espontaneidade da reação, ela sempre está no sentido que é mostrado na maior parte das vezes, como nesse caso. Se você colocar hidrogênio na água, ele não vai se né? E hidroxilítio ele não vai voltar a se transformar o lítio original. Mas em termos de para efeito de cálculo, você pode colocar, né? Saber quanto de reagente é necessário ou de produto, você pode colocar ela invertida, certo? Outra coisa é que aquelas setas que estão na figura 3.8 pode ser mostrada nas duas direções. A lógica é a mesma, você precisa seguir aqueles mesmos passos. Vamos ver. Então, solução. Os passos convencionais são: você tem gramas de hidrogênio. Se você tem gramas de hidrogênio, através do fator de conversão, né? Que fator de conversão é esse? Quantas gramas, né, que pesa um mol de hidrogênio? Então, a gente sabe que para a molécula de hidrogênio, 2 gramas, são 2 átomos, 2 gramas por mol, né? Então, 2 gramas por mol, se você tem a quantidade em gramas, se tiver 6 gramas, vai dar 2 mol. Se tiver 5 gramas, vai dar 2 mol e meio, e assim por diante. Então, se você tem gramas, você descobre mol. Tendo a quantidade em mol, você sabe pelos coeficientes da equação que cada molécula de hidrogênio precisa de 2 mol de lítio, está lá nos coeficientes da equação. Então, se você tem, né, você descobre quantos mol de hidrogênio tem, você descobre quantos mol de lítio são necessários. Se você tem os mol de lítio, pelo fator de conversão novamente, você obtém as gramas de lítio. Que fator de conversão é esse? Sabemos que para cada lítio existe cada mol de lítio pesa ou tem massa 6,941 gramas. Isso que está no valor da tabela periódica lá. Aproximadamente 7 gramas de lítio é o equivalente a 1 mol, certo? Então você tem os 3 fatores, aí você obtém o resultado em gramas. Primeiro fator de conversão, mol para gramas de H2O. 1 mol de H2O é equivalente a 2 gramas, aproximadamente aqui. 1 mol para cada 2 gramas, ou 2 gramas para cada mol, certo? Você coloca nessa 1 mol em cima e o coeficiente gramas, porque você foi dado, né, o valor que foi dado para você no enunciado é gramas de H2O. Então você coloca gramas de H2O embaixo aqui para cortar. E você, depois dessa primeira multiplicação, você obtém gramas de H2, né? Mol de H2 que você obteve. Depois você tem, pelo coeficiente, sabe que cada 2 mol de lítio reage com mol de hidrogênio. Isso daí está nos coeficientes. Daí você coloca aqui, para simplificar esse com esse. Daí, depois dessa multiplicação, você obtém o valor em número de mols de lítio que se formou. Depois você quer saber, né, a partir de quantos mols de lítio você tem, quantas gramas de lítio. Você tem um fator de conversão. Cada 6,941 gramas de lítio é 1 mol. Você coloca aqui. Corta esse com esse e a resposta fica final gramas de lítio. Multiplica esse 989 por 1, por 2, por 6 e depois o resultado você divide por 2, por 1, por 1. Dá esse valor aqui. Uma checagem rápida. Existe cerca de 5 mols de hidrogênio em 9,89 gramas. Por quê? É quase 10 gramas, né? Arredondando para 10. A gente sabe que cada 2 gramas é 1 mol, 10 seria aproximadamente 5, né, de hidrogênio. Por isso, se são aproximadamente 5 mol de hidrogênio que você tem, nessas quase 10 gramas de hidrogênio, você tem aproximadamente 5 mol, né, de hidrogênio. Como sabe que se forma o dobro, né, de lítio, né, pelos coeficientes da reação, então 5 mol vai ter 10 mol de lítio. Isso é uma checagem rápida. Sabe que cada mol de lítio é aproximado a 7, né? Cada mol é 7. 10 mol vai dar 70. E o 68,1 está certo. Então, se tivesse um questionário que tivesse essa pergunta e tivesse mostrando 40, 50, 60, 70, 80, você ia escolher 70 ou 68, né? O valor mais próximo, certo? Não ia precisar fazer todas essas contas. Um
Um outro conceito muito importante é o conceito do reagente limite, ou reagente limitante. O reagente limitante é aquele que vai limitar, a reação vai parar por falta dele. Então, é o que vai tá em menor quantidade. É o que vai faltar. A reação prossegue até esse reagente acabar. Não por ter faltado os outros reagentes, por ter faltado ele. Então ele foi colocado em pequena quantidade. Faltou. Então ele que vai fazer a reação parar por falta dele. Então o reagente limitante é aquele que está em pequena quantidade ou em quantidade insuficiente para a reação prosseguir. Reagente que acaba primeiro, portanto, né? Então se olhem aqui, ó, a legenda. NO é o azulzinho com vermelho. O2 é os dois vermelhos. E NO2 é os dois vermelho e um azul. Então se você tinha monóxido de nitrogênio e tinha oxigênio misturado, eles foram se convertendo, ó, monóxido de nitrogênio e oxigênio foram se convertendo em dióxido de nitrogênio. Aqui está a equação balanceada. Precisa de 2 monóxidos de nitrogênio para reagir com oxigênio para formar 2 dióxidos de nitrogênio, certo? Então, se foi colocar essas quantidades aqui, no fim sobrou oxigênio. Sobrou oxigênio. Acabou o monóxido. Esses aqui são os monóxidos. Acabaram os monóxidos, só sobrou oxigênio. Quem é o reagente limitante? Quem que faltou? Por que a reação parou? Parou por falta de monóxido de nitrogênio, certo? Faltou por a falta, por isso. Nesse caso, o reagente que está limitando a reação, está impedindo que ela continue, nessa equação aqui, é o monóxido de nitrogênio. Se fosse colocado uma quantidade menor de oxigênio, uma quantidade maior de NO2, ia faltar oxigênio, seria o limitante, seria o oxigênio, assim por diante. Então, NO é o reagente limitante, certo? Para nessa quantidade aqui, porque eles colocaram menor quantidade de NO. O2 é o reagente em excesso, portanto, né? Se um está faltando, o outro foi colocado a mais. Uma coisa leva a outra, né? Se um falta, é porque o outro está em excesso. É duas maneiras de verem o copo. O copo está meio cheio ou meio vazio, né? Então as duas coisas estão certas. Se existe um reagente limitante, existe um outro que está em excesso. Está aqui o excesso, né? Sobrou 3. Então, perguntas como quem está em excesso, quem é o reagente limitante, quanto que sobrou de um reagente, quanto faltou de um reagente, todas essas perguntas podem ser respondidas pelo conhecimento que temos do balanceamento de massas. Sabemos as proporções em que os reagentes reagem. Essa é a lei, as proporções que estão lá nos coeficientes. Então, se foi dado quantidade a mais de um ou de outro, você saberá. Porque você sabe quanto necessita de oxigênio aqui. Sabemos. Um átomo de oxigênio, uma molécula de oxigênio para 2 de NO2. Se ele dá quantidades aleatórias aqui, você tem que descobrir quem que vai faltar, né? Ou quem vai estar em excesso. Certo? Assim como a gente pode responder a pergunta de quanto de dióxido vai se formar. Quanto de oxigênio é necessário para tanto de monóxido? Ou quanto de monóxido vai precisar para uma certa quantidade de oxigênio? Perguntas como essas podem ser respondidas e muitas outras, né? Então vamos descobrir mais algumas coisas. Então, antes da reação iniciar, depois que a reação está completa, né? Bom, ureia. Tá aí, a ureia. Ureia ela pode ser preparada, né, artificialmente, reagindo amônia com dióxido de carbono, tal como está mostrado aqui. A ureia também é um produto de excreção de nitrogênio. Durante nossa alimentação, nós ingerimos uma quantidade muito grande de nitrogênio na forma de proteína, certo? E o organismo, quando metaboliza a proteína, né, ela às vezes sobra nitrogênio, que tem que ser, o excesso de nitrogênio tem que ser eliminado, e eliminado na forma de ureia, certo? Vai na urina.
dissolvido em água. E é usado como fertilizante, uma fonte de nitrogênio. Sabemos que as plantas não são capazes de absorver o nitrogênio gasoso da atmosfera. Então tem que estar na forma solúvel em água, o nitrogênio, em compostos de nitrogênios, né? E pode estar dissolvido em água. Uma das maneiras seria usando aqui a ureia. Outro seria usando o nitrato de amônio, que é explosivo. Aconteceu um acidente no Líbano, né, com esse fertilizante. É usado também para a produção de explosivos. Então tem duplo fim, né? Pode servir para produzir alimento, alimentar pessoas, dar vida ou destruir com explosões. Está aqui então a equação balanceada da produção da ureia. Você tem amônia, que é um gás, ó, G de gás. Né? Você pega o gás amônia, pega o gás carbônico e produz ureia aquoso, certo? Dissolvido em água, porque é produzido água ao mesmo tempo. Então a água líquida, né, que vai se produzindo, vai servindo para dissolver a amônia, certo? Vai se formando um líquido saturado de ureia, certo? Vai se formando ureia aqui e água. Por isso está dizendo aquoso, né? Porque ele se forma e ao mesmo tempo vai se dissolvendo na própria água que vai se formando também. Em um processo, aí vem a pergunta, certo? Em um processo, 637,2 gramas de amônia foi tratado com 1.142 gramas de CO2. Notem aí o seguinte, eles não estão perguntando quanto de CO2 precisa para reagir com esses 637,2 gramas de amônia. Eles também não estão perguntando quanto de amônia é necessário para reagir com 1.142 gramas de CO2. Foi colocado duas quantidades aqui que nem nós, a princípio, não sabemos se uma foi colocada em excesso ou não. Então pode ter sido colocada amônia em excesso, será? Ou em falta? Para esses 637,2 gramas de amônia, quantos de CO2 é necessário? A gente pode conferir. Ou para esses 1.142 gramas de CO2, quanto de amônia é necessário? Seria essas 637,2 gramas? Ou será que foi colocado em falta ou em excesso? Então você tem como conferir. Como se confere? Com base nos valores fornecidos aqui dos coeficientes, você tem como ir resolvendo as questões como viemos resolvendo os exemplos anteriores. Você tem como saber que para 637,2 gramas de amônia, quanto de CO2 é necessário. E daí você verifica se esse valor é de fato o valor necessário, se foi colocado menos ou mais. Ou se quiser fazer de outra forma, sabendo pela equação, né, que cada 44 gramas, 1 mol de CO2, 44 gramas, reage com 2 mol de amônia, certo? 14 com 3, 17, 34, ou seja, 34 gramas de amônio para 44 CO2. Essa é a proporção. Essa proporção entre amônio e CO2, que é a equação dita, é a proporção que a gente está usando. Você coloca um valor fixo para 1.142, levando em consideração essa proporção que eu acabei de citar, quanto precisaria de amônia? Daí você verifica se foi colocado a mais ou a menos. Quem está em excesso, quem está em falta. Então, perguntas. Qual dos dois reagentes é o reagente limitante? É aquele que está em menor quantidade, em falta, né? Calcule a massa de amônia formada, ureia formada. Você vai usar as quantidades do reagente limitante, certo? Ele é o que vai reagir totalmente para formar a ureia. Você não vai usar o que está em excesso porque ele vai sobrar, não vai ser usado totalmente na formação da ureia. Você vai usar a quantidade do reagente que é o limitante, porque ele sim terá reagido totalmente, não teria sobrado nada. Calcule a massa de ureia formada, tá certo? Dessa forma que eu comentei. Quanto do reagente em excesso sobra ao final da reação? Então são perguntas fundamentais, né? Certo? Isso aí é a prática, né? E temos como responder ela com balanço de massa. Vamos lá.
O reagente que produz o menor número de moles do produto é o reagente limitante, porque ele limita a quantidade do produto que poderia ser formado. Tá? Então, ele é colocado em menor quantidade, é ele que vai definir o que vai ser produzido. O que ficou em excesso, né, ele vai sobrar, não vai ser usado para gerar produto. Como podemos converter uma quantidade inicial de reagente em uma quantidade final de produto? Fazer esses cálculos separadamente para cada quantidade de reagente fornecido. Primeiro a gente usa a quantidade dada de amônia, que ele deu, e vê quanto de CO2 seria necessário. Depois você pode fazer com a quantidade de CO2 fornecida no exercício para ver quantos de amônia seria necessário. Compara, né? Vê quem está sendo usado em excesso. E vê para cada caso quanto de amônia, de ureia vai ser formado por cada amostra. Se usar todo, né, a amônia ou todo o CO2. Dessa forma você determina o reagente limitante. Então, solução. Realizamos dois cálculos separadamente. Começamos aleatoriamente, pode ser com amônia, por exemplo. Você poderia começar com a quantidade de ureia dada, né? Com a quantidade de CO2 dada. Mas vamos começar aqui, poderia ser qualquer um deles, né? Com 637,2 gramas de amônia. Calculamos o número de mol de amônia. Aquela sequência. Se nós temos essa quantidade em gramas de amônia, eu sei quantos mol de amônia eu tenho, usando o fator de conversão de massa para mols de amônia. Depois que eu tenho a quantidade de mols de amônia, eu sei, os coeficientes da equação, que cada duas amônia dá origem a uma ureia. Né? Lá na equação está desse jeito. Então, se eu tenho quantidade de mols aqui, eu sei quantos mols de ureia vai se formar a partir dessas gramas de amônia. Eu posso fazer essa mesma sequência com CO2, certo? Podemos fazer na sequência. Combinando essas conversões em um passo, né? Então, gramas de mols de ureia aqui, no final, vai ser igual as gramas de amônia, multiplicado pelo primeiro fator de conversão aqui, 1 mol de amônia, 17 gramas de amônia, multiplica pelo segundo fator de conversão, que seriam os coeficientes da equação. Cada mol de amônia dá origem a 2 mol precisa de 2 mol de amônia para cada mol de CO2, certo? De ureia. Cada mol de ureia necessita de 2 mol de amônia. Está lá na equação. Então, você multiplica, simplifica, e você vai obter apenas, simplifica tudo, vai só ficar mols de ureia formada. Então, se você usar 637,2 gramas de amônia, você vai obter 18,71 mol de ureia. Tá? Repetimos os cálculos agora para o CO2. Foi dado 1.142 gramas de CO2. Então, gramas de CO2 eu converto em mol de CO2, depois pelas coeficientes da equação eu descubro quantos mol de ureia vai se formar. O número de mol de ureia que pode ser produzido se todo o CO2 reagir. Então, aqui é mesmo, no mesmo passo, coloca 1.142 gramas de CO2. Sabemos que cada mol de CO2 pesa 44,1 gramas, daí você multiplica, você descobre a quantidade de mols, né? Você corta esse com esse, ficam os mols aqui de CO2. Depois você sabe pela equação que cada mol de CO2 gera 1 mol de ureia. Na equação está 1 para 1 os coeficientes, certo? E você descobre que deu 25,95 mol de ureia. Segue, portanto, que a amônia deve ser o reagente limitante, porque produz uma menor quantidade de produto. Então, se você usando toda a ureia, toda a amônia disponível, dá uma quantidade menor de produto, né, de ureia, do que se usar todo o CO2 que foi dado. Então, quem está faltando na proporção é a amônia, certo? É a amônia que está faltando, porque com ela se produz menos quantidade. Se você usar toda a amônia disponível, você vai produzir uma quantidade menor de ureia. Se você usar toda a quantidade que foi fornecida de CO2, você produz 25,95 mols de
de ureia, sendo que com amônia era menos, né? Para responder o item D, ele quer saber quantas gramas de ureia vai se formar, você usa a equação que você trabalhou com a amônia, porque a amônia que reagiu totalmente, era o reagente limitante. Então, você já tinha feito isso quando resolveu o item A. Né? Usamos a amônia e descobrimos quantos mol de ureia se formou. Agora é só converter, então, aquela quantidade de mol de ureia que se formou em gramas de ureia. Então, para isso, uso o fator de conversão da ureia. Sabemos que cada 60,06 gramas de ureia é um mol de ureia. Sabemos que se formou 18,71 mol de ureia, né, pela resolução do item A. Eu multiplico por esse fator de conversão. Cada 66 gramas de ureia vale 1 mol de ureia. Como são, lá no item A eu descobri que era 18,71 mol de ureia que se forma quando usa o reagente limitante. Aí você multiplica, simplifica, né? Mol de ureia com mol de ureia, fica só gramas aqui. Aqui não se corta esse, né? Não se corta. Só corta esse com esse. E mantém o gramas vai dar 1.124 gramas de ureia, certo? A checagem, a sua resposta parece razoável? 18,71 mol de ureia produzidos são formados. Qual é a massa de ureia? Né? Então, veja bem, cada mol é 60, 18 mol será em torno de 1.000, né? Tá certo. Item C. Estratégia. Trabalhando no sentido inverso, podemos determinar a quantidade de CO2 que reage para produzir 18,71 moles de ureia. A quantidade de CO2 que sobrar é a diferença entre a quantidade inicial que foi fornecida e a quantidade que de fato reagiu. Então você usa a ação contrária, começando com os 18,71 mol de ureia que acabamos de ver no item B e também no item A. Quando trabalhamos com a ureia, com a amônia, né, descobrimos que são necessários 18,71 mol. Porque nessas equações temos que trabalhar com o reagente limitante, que é o que de fato vai reagir totalmente. E quando usamos a amônia, que é o reagente limitante, se formou 18,71 mol de ureia. Então, quanto que foi necessário de CO2 para produzir 18,71 mol de ureia? Descobrimos quanto e depois subtraímos o que foi fornecido para saber quanto foi dado em excesso de CO2. Então, mols nós temos aqui os mols de ureia que se formam quando usamos o reagente limitante. É 18,71 mol de ureia que se forma usando amônia, que é o reagente limitante. Descobrimos quantos mol de CO2 necessita para esses 18,71 mol de ureia. Como que eu sei? Pelos coeficientes da equação. Né? Sabemos que é necessário 1 mol de CO2 para cada mol de ureia. Então, 1 para 1. Então, vai dar esses mesmos 18,71 mol de CO2. Né? 1 para 1. Né? Sabendo que 18,71 mol de CO2, quantas gramas de CO2 equivale a 18,71 mol de CO2? Cada mol de CO2 é 44 gramas. 18,71 é só multiplicar. Vamos ver. Então, 18,71, 1 mol de CO2 para cada mol de ureia, 1 para 1. Depois, sabemos que cada mol de CO2 necessita de 44 gramas de CO2, né? Ou né, equivale. Né? Então, você multiplica tudo e descobre que, de fato, para produzir esses 18,71 mol de ureia, utilizando o reagente amônia, que é o reagente limite, vai se formar 823,4 gramas de CO2, certo? E o que foi usado, o quanto que, na verdade, foi isso daqui que foi usado, de fato, né, para produzir a ureia. Então, quanto foi colocado? Foi colocado 1.142, mas só reagiu
823. Então subtrai. Foi colocado 319 em excesso de CO2, certo? Essa é a quantidade de CO2 em excesso. Outro exemplo. A reação entre álcoois e compostos halogenados para formar éteres é importante na química orgânica, como ilustrado aqui. Para a reação entre o metanol e o brometo de etila. Então aqui o metanol, tá certo? Reage com o brometo de metila, usam esse reagente, que chama-se bule, ou butil-lítio, para formar esse éter de metílico, brometo de lítio, e o bule se converte em butano, certo? Utiliza-se então, para formar esse éter, que é o produto que se deseja, se forma um sal, e se forma esse reativo se converte em butano. Então, esse dimetil éter é um propelente de aerosol, é um precursor utilizado para a fabricação de outros compostos orgânicos. Então é um reagente útil aí e temos interesse em prepará-lo. Então fazemos essa reação. Usamos metanol, brometo de lítio, bule, forma-se o reagente de interesse, produto de interesse, esse sal, que é um subproduto, e o butano, que é um subproduto. É bem fácil de separar, porque o butano é um gás, o lítio é um sal. Isso daqui pode ser um líquido, se baixar a temperatura, liquefaz. Acho que o ponto de liquefação dele é bem diferente do butano. Então, consegue separar o produto desejado. Esta reação é levada a cabo em um solvente orgânico anidro, não foi representado o solvente que se utiliza, isento de água. Por que tem que ser isento de água? Porque o bule, na presença de água, ele reage com a água. Em vez de reagir com os reagentes de interesse aqui, ele vai reagir com a água. E ele é destruído pela água. Então tem que ser isento de água. Se utiliza um solvente, o solvente é um solvente inerte, que serve para dissolver os reagentes e permitir que a reação ocorra. O bule, o butil-lítio, esse reagente, ele é usado para retirar o hidrogênio. Note que para se formar aqui, ó, CH3OH, né? Tem que sair esse hidrogênio e tem que entrar outro CH3 do outro lado. Aqui não está esse hidrogênio, tem que entrar o CH3. Certo? Tem que se formar CH3 de um lado do oxigênio e CH3 do outro lado do oxigênio. Então tem que sair o hidrogênio. Para retirar esse hidrogênio, é como se fosse o hidrogênio ácido, né? Todo hidrogênio ligado ao oxigênio tem uma certa acidez, certo? Sai na forma de H+, né? Certo? Então, para sair um H+ daqui é que colocam-se o bule. Note que tem o bule aqui, o butil-lítio, tem 9 hidrogênios. Recebe um hidrogênio do metanol e fica com 10. Ao mesmo tempo, o bromo tem que sair daqui também, do brometo de metil. Ele vai ficar com lítio, para formar esse sal, brometo de lítio. Certo? Então se usa isso daqui justamente para retirar o hidrogênio, para fornecer um lítio para formar sal com bromo. E depois, com a perda do lítio, se forma um gás, o butano. Vem o hidrogênio daqui para substituir o lítio, certo? Formar butano. O butano é um gás. Né? Acontece que se tiver umidade, água, ou em qualquer um desses reagentes, ou até mesmo no solvente que vai ser utilizado, é a água que porventura residual, né? Essa água residual que possa estar presente no ar atmosférico, aderido à superfície da vidraria, até mesmo na expiração do químico, né? Se ele não estiver usando máscara, essa umidade do ar pode destruir o lítio. Ele é muito reativo, muito sensível. Para evitar esse tipo de reações, ou inclusive para compensar esse tipo de reações paralelas, é colocado um excesso de bule, tá certo? Então eles colocam uma quantidade a mais para garantir que ele faça o seu trabalho. Qual é? De retirar o hidrogênio daqui. Certo? Então,
ele é muito reativo, muito sensível à umidade. E se você colocar a quantidade exata de lítio necessária na equação, aqui já está balanceada, você corre o risco de esse bule ser destruído pela água residual que está presente no solvente, nos reagentes, no ar. Né? Então se coloca um excesso de bule. Esta reação é levada a cabo em um solvente orgânico anidro, isento de água, serve para remover um íon hidrogênio. O butilítio também vai reagir com a água residual do solvente, de modo que a reação é tipicamente realizada com 2,5 equivalentes molar de lítio, né? Bule, certo? O que significa esse 2,5 equivalentes? Em vez de você usar um equivalente, que seria 1 para 1 para 1, você usa 2,5 vezes a mais, ou seja, um excesso, como eu falei, para garantir, né, que exista lítio, né, butilítio suficiente para fazer o seu trabalho. Quantas gramas de brometo de metila e butilítio serão necessários para realizar esta reação utilizando 10 gramas de metanol? Então veja bem, ele te diz que você tem que usar um excesso de butilítio, certo? Diz que é para você usar um excesso de 2,5 equivalentes. Isso é muito típico quando você lê descrições em revistas científicas de reações químicas, eles não usam normalmente um equivalente para um, né? Tal como está na equação química. Eles colocam excesso de algum dos reagentes para garantir que a reação ocorra. Até mesmo por questão de preço. Né? Se você tem um dos reagentes é muito caro, e você quer garantir que ele reaja totalmente, não quer correr o risco de que ele reaja parcialmente ou que sobre subprodutos dele, então você coloca um excesso dos outros reagentes para que não exista perigo do reagente mais caro sobrar ou não reagir. Tá certo? Então se usa esses excessos. É claro que o reagente limitante vai ser aquele de interesse, né? Aquele reagente de interesse vai ser o limitante. Vamos colocar tudo que ele precisa para que ele reaja, porque nós estamos interessados em que ele se converta totalmente no produto. Ou por ele ser muito caro, ou por ser necessário um excesso de um reagente por causa das impurezas que pode vir acompanhado na reação, como água aqui, água residual. Então, por vários motivos, se usa um excesso de um dos reagentes. Dito tudo isso, para descrever a situação real e os motivos, vem a pergunta: quantas gramas de brometo de lítio e de butilítio vamos necessitar, sabendo que temos que colocar 2,5 equivalentes, né, de butilítio, ou seja, 2,5 vezes a mais do que o normal, o que é estequiometricamente mostrado, que é 1 para 1 para 1, serão necessários para realizar essa reação utilizando 10 gramas de metanol. Então vamos resolver. Solução. Começamos sabendo que o metanol e o brometo de metila estão presentes em quantidades estequiométricas e que o bule é o reagente em excesso, deve ser colocado em excesso. Para calcular as quantidades de brometo de metila e bule necessários, procedemos como nos exemplos anteriores. Né? Gramas de brometo de lítio. Você pega a quantidade, né, em massa do metanol, converte em mols de metanol. Para converter em mol de metanol, você usa o fator de conversão molar do metanol. Cada mol de metanol pesa 32,04. Ou, se quiser, cada 32,04 é 1 mol de metanol. Você multiplica por esse fator, colocando as gramas de metanol embaixo, para cortar com as gramas em cima, você já obtém nessa primeira multiplicação a quantidade de mols de metanol que existe em 10 gramas de metanol. Depois você
Você quer saber quantos mols de brometo de metila vai ser necessário, você multiplica por esse outro fator de conversão que diz que cada mol de brometo de metila reage com um mol de metanol, 1 para 1. Isso está nos coeficientes da equação balanceada. É um desse para um desse, está lá. Daí você obtém aqui, depois dessa multiplicação, a quantidade de mols de brometo de metila que você necessita para 10 gramas de brometo de metanol, certo? Para cada 10 gramas de metanol, você já descobre aqui quantos mol de brometo de metila você vai necessitar. Só que você quer saber quantas gramas de brometo de metila. Daí você multiplica por esse fator de conversão aqui, último, né? Que diz que cada 94,93 gramas de brometo de metila equivale a 1 mol de brometo de metila. Isso aqui é a massa molar, né, do brometo de metila. Então, multiplicando agora essa última fator aqui, te dá a quantidade de mols de brometo de metila. Você multiplica por esse último fator e te dá a quantidade de gramas de brometo de metila que você vai reagir com 10 gramas de metanol. Multiplicando esse valor por esse, depois dividindo por esse, você vai ter que para cada 10 gramas de metanol, você necessita de 29,6 gramas de brometo de metila. Olha, isso daqui estamos cansados de fazer nas práticas de química orgânica esse tipo de cálculo. Se eu vou usar 10 gramas de metanol, quantos que eu vou ter que colocar do brometo de metila? Você tem que fazer essas contas todas, que você vai precisar de praticamente 30 gramas, né? 3 vezes mais em massa. Ainda que sabemos que 1 mol de metanol reage com 1 mol de brometo de metila. Só que o brometo de metila pesa muito mais, 94, enquanto que o metanol só pesa 32. Então, a relação em massa é cada molécula de brometo de metila pesa aproximadamente 3 vezes mais que cada mol de metanol. Por isso que 10 gramas de metanol vai precisar de 30 gramas de brometo de metila. Então, esse daí é a fórmula para fazer sabão, fórmula para fazer bolo. Precisamos saber as quantidades, as proporções, fazer as contas. Bom, e fazemos o mesmo procedimento para o lítio. 10 gramas de metanol, convertemos em quantos mol de metanol são? Você multiplica por esse fator de conversão para mols, né? Esse 32 corta com esse 32, você tem a resposta em mols aqui de metanol presente em 10 gramas de metanol. Só que você quer reagir com 2 vezes 0,5 mol de bule, né? Para cada mol de metanol, colocar 2,5 de bule. Está aqui o fator de conversão. Você não quer usar 1 para 1 como está na equação. Você quer usar 2,5 para cada um. 2 vezes e meio mais bule do que o normal, né? Que seria 1 só. Então, esse fator de conversão aqui, para cada mol de metanol, 2 vezes 5 mols de bule. Então, você descobre nessa primeira equação quantos mol de metanol você está trabalhando, que é equivalente a 10 gramas, multiplica por isso daqui, e depois você quer saber quantas gramas, não quantos mol de bule, mas quantas gramas de bule, né? Então, você sabe que cada 60,05 gramas de bule é 1 mol de bule, butilítio. Você vai descobrir que precisa de 50,0 gramas de butilítio para 10 gramas de metanol. Então ficou fácil, 10 gramas de metanol, 30 gramas de brometo de metila e 50 gramas de butilítio. Outro conceito muito importante, o rendimento da reação. Então você faz uma reação, quando você coloca tantas gramas de hidrogênio para reagir com tantas gramas de oxigênio, é para se formar água, né? Aí você faz a equação. Se você colocar 2 gramas ou seja, 4 gramas de hidrogênio e 32 gramas de oxigênio, você vai obter 36 gramas de água, né? Então essa é a reação 100%. Mas quando você faz a reação, na prática,
um pouco evapora, um pouco se perde, um pouco fica no frasco aderido na parede. Então, um pouco está impuro, os reagentes não estão 100% puros, a reação não se completa totalmente, fica reagente sem reagir, naturalmente acontece, né? Então, nem sempre as situações ideais mostradas aqui se reproduzem na prática. Então, se era para obter 18 gramas, de repente você obtém 16. Daí você diz, se 18 era, era o ideal, era o perfeito, né? Esse 18 era 100%. Mas se obteve 16, 16 não é 100%, 16 é 90%. Então você obteve uma porcentagem, que se diz rendimento da reação. O que não pode é ter um rendimento acima de 100%. Significa que algo muito raro aconteceu aí. Então existe o rendimento teórico, aquele previsto pela equação química, né, que te dá as quantidades, as proporções. É a quantidade de produto que se forma quando todo o reagente limitante reagiu de forma, né, estequiométrica, né, tudo bonitinho lá, dado pela equação. Na prática, é o rendimento real, o que acontece de fato quando você faz uma reação. Vai depender da habilidade do químico, vai depender dos instrumentos utilizados, da qualidade dos reagentes, né, das condições reacionais, uma série de fatores para obter o valor real. Pode variar, né? Uma pessoa pode fazer uma reação e obter um rendimento mais próximo do teórico. O outro vai fazer a reação e obter, né, por imperícia, uma quantidade muito pior. Então, essa quantidade real é a quantidade de produto que verdadeiramente se obtém uma reação. E o rendimento é obtido por essa equação aqui. Porcentagem, né? Rendimento. Obteve 90% de rendimento, 30% de rendimento, 70%. Então, esse rendimento real é igual ao rendimento real, teórico, né? Aliás, teórico, e o rendimento real dividido pelo teórico multiplicado por 100. O real sempre é maior que o 100, né? Então, você faz essa conta e você obtém, né? O teórico seria o 100%, né? E o real é um valor menor, porque sempre existe imperícia ou algum outro tipo de imperfeição aí no seu trabalho. Um exemplo, o titânio é um metal leve, muito duro, resistente à corrosão, usado em foguetes, aviões, motores a jato e quadro de bicicletas. É preparado pela reação do titânio 4, cloreto de titânio 4, porque o estado de oxidação do titânio é 4, que ele tem carga mais 4, tá certo? Ele é encontrado na natureza, na forma de minério, daí eles usam um ácido clorídrico e formam esse cloreto de titânio aqui, que é um gás. Aí você coloca esse gás na presença do magnésio no estado líquido. Como que você faz para obter magnésio no estado líquido? Você tem que aquecer o magnésio, né? Ele funde entre 950 e 1150 graus. Então você tem que aquecer o magnésio a essa temperatura e depois colocar nesse ambiente, né, super quente, em que o magnésio está no estado líquido, injetar gás, fazer o gás borbulhar, né, dentro do magnésio. À medida que o gás vai entrando e borbulhando, ele não chega a sair borbulha de dentro do gás. Você injeta gás nesse líquido e o gás reage e não sai borbulha nenhuma, porque o gás é totalmente consumido ao reagir com o magnésio. Então a bolha entra, mas desaparece dentro do metal líquido, né, do magnésio. Ao mesmo tempo você vai vendo a formação de um precipitado. À medida que esse gás vai sendo injetado, vai se formando um precipitado sólido a essa temperatura, que vai se depositando no fundo. É o titânio no estado sólido, o metal titânio, que vai se formando. Como o titânio tem um ponto de fusão maior que 1150 graus, a essa temperatura, à medida que ele vai se formando, ele não fica no estado líquido, ele precipita no estado sólido. E vai se formando um sal, que é o cloreto de magnésio.
Só que esse sal, devido à temperatura da reação ser muito elevada, ele também está no estado líquido. O cloreto de magnésio no estado líquido vai se formando. Então essa é a equação química, e eu dei uma descrição de como é o processo. É claro que existe aí todo um aparato, né, um equipamento para proceder com essas temperaturas, trabalhar com gás, certamente vai haver pressão e tal, né, no sistema. Então temos que levar em conta também isso. Então, em certa operação industrial, 3,54 vezes 10 a sétima grama de cloreto de titânio reagiu com 1,113 vezes 10 a sétima grama de magnésio. Se você fizer uma conversão, você vai ver que esse 10 a sétima são 7 zeros, né? Então você coloca, depois da vírgula aqui, coloca 7 casas à direita, preenche com 0. Você vai ver que vai dar a mesma coisa que 35 toneladas, tá? 35 toneladas de cloreto de titânio reagiu com 11 toneladas de magnésio. Então veja bem, eles colocaram 35 toneladas desse reagente para reagir com 11 toneladas de magnésio. Será que alguém foi colocado em excesso? Quem que foi colocado em excesso? Temos que calcular, saber qual que sobra, né? Porque o que sobrar, o reagente que foi colocado em excesso, o que ele sobrar, ele não reagiu, né? Não foi usado para formar o produto. O produto, no caso aqui, é o titânio, que é o metal de interesse. Estamos fabricando titânio. Calcule o rendimento teórico de titânio em gramas, né? Calcule o rendimento em porcentagens se 7,91 vezes 10 a 6 gramas de titânio forem obtidos. Então, primeiro descobre quanto teoricamente vai ser obtido. O teórico é o que as equações dizem, né? Que a gente vem fazendo. Mas nem sempre obtém o valor que a equação diz na prática. O que a equação diz é o estado perfeito, né? Quando a coisa acontece com perfeição, que é impossível no mundo real. Ele diz que só obteve 7,91 vezes 10 a sexta gramas de titânio. Esse valor teria sido 100%? Mas provavelmente ele obteve uma quantidade menor que 100%. Ele quer saber que porcentagem é essa, qual foi o rendimento. Então, estratégia. Uma vez que existem dois reagentes, é provável que isto seja um problema de reagente limitante. Sempre que se dá os dois reagentes, a massa de dois, é muito provável que eles tenham dado um em excesso, né? Faltando um dos reagentes, colocado um a mais, um em excesso e um em falta. O reagente que produz o menor número de mols de produtos é o reagente limitante. Então você coloca, né, resolve a equação colocando a massa que ele forneceu de um dos reagentes e vê quanto de produto vai se formar. Depois usa a massa do outro reagente que ele disse e vê quanto produto vai se formar. Daí dos dois, qual dos dois produziu menos produto? Esse reagente que foi usado, que resultou em menor quantidade de produto, é o reagente limitante. É esse que você vai usar. O outro foi colocado em excesso. Como podemos calcular uma quantidade de produto a partir de uma quantidade de reagente? A gente usa aquele esquema que foi mostrado anteriormente, já em vários exercícios, usando os coeficientes das equações, as massas molares, né, os coeficientes de conversão de massa molar para grama. Calculamos as quantidades de produto titânio formado usando separadamente cada quantidade de reagente. Então é o que a gente fez, né? Você faz primeiro usando um dos reagentes, vê quantos titânio se forma, depois usa a quantidade dada de outro reagente e vê quanto titânio se forma. A quantidade de fato que se forma é a menor, né? E o reagente usado para formar essa quantidade menor é o reagente limitante. Solução. Efetuam-se dois cálculos separadamente para ver qual dos dois reagentes é o reagente limitante. A gente já fez isso em outros exemplos anteriores, seguimos o mesmo procedimento. Começamos a
partindo de 3,54 vezes 10 a sétima gramas de cloreto de titânio. E calculamos o número de mols de titânio que pode ser produzido se todo esse, né, esses 3,54 vezes 10 a sétima gramas de cloreto de titânio reagir, né? Ou seja, houver uma reação completa, perfeita. As conversões são, eu tenho essas quantidades de gramas de cloreto de titânio, eu descubro quantos mol de cloreto de titânio usando o fator de conversão. Eu sei que cada mol de cloreto de titânio pesa 189,7 gramas de titânio, que é a massa molar, né, do cloreto de titânio, né, massa molar de um mol, né, de cloreto de titânio. Sabendo quantas mol de cloreto de titânio se formam, eu sei quantos mol de titânio vai ser formada pelas coeficientes da equação química. Eu sei que um mol de titânio é formado para cada mol de cloreto de titânio. Então, a quantidade de mol de cloreto de titânio que vai se formar aqui, a partir desses 3,54, vai ser a mesma quantidade de mols de titânio que vai se formar pela equação. Então, está aqui. 3,54 vezes 10 a 7 gramas de titânio, multiplico por esse fator aqui, eu sei que cada mol de cloreto de titânio são 189,7, multiplico por esse valor, você corta gramas aqui com gramas, você obtém a quantidade do produto, né, divisão por esse fator aqui, você obtém quantos mol de cloreto de titânio você tem. Você sabe que para cada mol de cloreto de titânio se forma um mol de titânio, pela equação, 1 para 1. Para cada um cloreto de titânio, um átomo de titânio. Então, 1 para 1. Então, multiplica, você descobre quantos mol de titânio vai se formar a partir dessa quantidade de cloreto de titânio. Você descobre que obtém, multiplica tudo aqui, ó, esse vezes esse, divide por esse, vai obter 1,87 vezes 10 a quinta mol de titânio. Já descobrimos, então, se nós usarmos essa quantidade de cloreto de titânio que ele forneceu, obteríamos essa quantidade de titânio. Vamos ver usando o outro reagente que ele forneceu. Em seguida, calculamos o número de mols de titânio formado a partir de um ponto de magnésio. Agora, né, o primeiro caso foi cloreto de titânio, agora vamos usar a quantidade de magnésio que ele forneceu. Os passos de conversão são os mesmos. A massa de magnésio vai obter mol de magnésio e mol de titânio que se formam. Então, né, mols de titânio que vai se formar, você usa 1,3 vezes 10 a 7 gramas de magnésio, que multiplica para saber quantos mol de magnésio equivale a esse valor aqui em gramas de magnésio, usando o fator de conversão molar do magnésio. Depois que você sabe quantos mol de magnésio se forma, que equivale a essa quantidade de gramas de magnésio, você sabe que para cada mol de titânio formado necessita de 2 mol de magnésio. Isso aqui é o que está lá no balanceamento da equação. Aí você multiplica, você descobre que utilizando essa quantidade de gramas de magnésio, você vai se obter 2,32 vezes 10 a 5 mols de titânio. Então, obteve mais aqui, né? Obteve mais do que quando se utiliza o cloreto. Então, o cloreto de titânio é o reagente limitante, certo? Foi colocado em excesso. Por que será que colocaram cloreto de titânio em excesso e não o magnésio em excesso? Aliás, colocaram o magnésio em excesso, né? Colocaram em uma quantidade maior de magnésio. O reagente limitante que foi colocado em menor quantidade é o cloreto de titânio. Porque o cloreto de titânio é o reagente mais caro. É o produto valioso aqui, é o titânio. Então, colocamos um excesso de magnésio para garantir que todo o cloreto de titânio seja aproveitado, reaja, né? Então, a massa do titânio formado será, você usa a quantidade obtida através do cloreto de titânio, que foi o primeiro dos reagentes testados, deu 1,87 vezes 10 a quinta. Você multiplica pelo fator de conversão do titânio, que é 47,88 gramas para cada mol de titânio,
e obtém a quantidade em gramas de titânio que serão obtidas utilizando o reagente limitante, que foi usado em menor quantidade, que é o cloreto de titânio. Bom, e a estratégia para a questão B? A determinação da massa de titânio na parte, né, que foi determinada pelo item A, é o rendimento teórico. Então esse valor aqui é o valor teórico que a gente obtém a partir das equações que a gente tem utilizado. Esse é o valor perfeito. Quando se usa os coeficientes, os fatores de conversão, esses valores aí que estamos sempre resolvendo usando as equações, esses são os valores teóricos. Isso não significa que na prática vai ser esse valor, porque na prática vai depender da perícia, da habilidade do químico, da capacidade de fazer a reação, do equipamento utilizado. Então, na prática, nem sempre se obtém os valores teóricos preconizados por essas equações químicas que a gente tem feito. Pela equação química, a gente sabe que 100% o valor teórico seria esse. Mas não foi esse o valor que ele disse que obteve na prática, né? Ele obteve um valor menor. Então esse seria 100%, seria o valor teórico, o valor 100%. Isso é o que seria umas situações ideais, 100% seria esse valor. Qualquer valor que se obtenha na prática normalmente é inferior a esse. Então o rendimento é o valor teórico e o valor que foi obtido, multiplicado por 100. Então o valor teórico é 8,95 e ele diz que obteve só esse valor, 7,91. Você divide 1 por 1, multiplica por 100, deu 88,4%. Ou seja, era para se obter 8,95 vezes 10 a sexta gramas, mas só se obteve 7,91 vezes 10 a sexta, ou seja, 88,4% do valor teórico. Nesse caso, a porcentagem de rendimento é inferior, né? Não pode ser superior a 100%. Bom, aqui, para concluir, uma curiosidade, se trata aí da química em ação, né, os fertilizantes. Aqui a terra é revolvida, né, movida com um arado, e ao mesmo tempo está se aplicando um gás, né, um fertilizante, amônia, certo? Então as plantas para crescerem precisam de sódio, aliás, de nitrogênio, de fósforo, de potássio, de cálcio, de enxofre, de magnésio. Então nem sempre esses nutrientes ou esses elementos estão presentes em quantidades suficientes no solo. Também o solo vai se exaurindo, né, com culturas sucessivas. Então você tem que adicionar, repor. Porque se só tira do solo, a planta vai retirando do solo os nutrientes, você vai coletando essa planta e o solo vai ficando exaurido. Então, para produzir amônia, você usa hidrogênio com nitrogênio e produz amônia. A amônia as plantas conseguem absorver. Ela é dissolvida em água, né? Agora, a amônia, por sua vez, se reage com ácido nítrico e se forma nitrato de amônia, que é um explosivo. A grande explosão do Líbano foi justamente com nitrato de amônia, que é uma reação química da explosão, né? Isso aqui reage formando gás, e o gás expande. Então essa aqui é a equação que dá origem ao fertilizante. Isso é dissolúvel em água e pode ser aplicado no solo para fornecer nitrogênio para as plantas. O fluoroapatita é outro fertilizante, fluoroapatita. Quando tratado com ácido sulfúrico aquoso, isso que é um sólido, né, esse fluoroapatita, se transforma em fosfato de hidrogênio fosfato de cálcio aquoso, sulfato de cálcio e ácido fluorídrico, que é um gás. Então aqui você tem como fornecer um fertilizante preparado desse jeito, você tem fósforo, né, tem cálcio e tem enxofre na forma de sulfato. Então são reações químicas para a preparação de alguns fertilizantes a partir de fontes naturais, né? O nitrogênio é atmosférico, o hidrogênio é produzido por eletrólise, aí se produz amônia, usa-se um catalisador aqui.
Depois se reage com ácido nítrico e forma o nitrato de amônio, que é controlado pelo exército, é um explosivo, mas também é utilizado como fertilizante. Isso aqui é tem fonte natural de fluoroapatita, se reage com ácido sulfúrico e se obtém esses reagentes aí, esses produtos, né, que são usados como fertilizantes também. Bom, ficamos aqui, terminamos o capítulo 3. Notem que nesse capítulo começamos falando de estrutura do átomo, depois evoluímos para, né, como que esses átomos se ligam uns aos outros para formar os compostos, são iônicos, moleculares, metálicos. Depois vimos como esses compostos podem reagir entre si para formar produtos diversos, né? E por fim fizemos aí o balanço de massas, certo? O balanço de massas. Então vamos evoluindo. Até a próxima.